bem-vinda a mais um culto da Igreja Batista Monte Hermon, em Mussurungaú, Salvador, Bahia. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família e o seu lar. Me chamo Hugo Mendes e seja bem-vindo aos nossos canais digitais, o nosso Facebook, o nosso Instagram, o nosso YouTube. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. E gostaria de iniciar este culto ao Senhor com Romanos, capítulo 16, versos 5 e verso 16. Romanos 16, versos 5 e verso 16, que diz assim: salve também a igreja que se reúne na casa deles. Verso 16 agora: salve uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam saudações. As igrejas reunidas nas casas, nos lares, enviam saudações umas às outras. A paz do Senhor a todas as igrejas nos lares. A paz do Senhor a todas as igrejas que estão reunidas agora. A paz do Senhor no seu lar, na sua família. A paz do Senhor reine e impere cada dia mais na sua vida, na sua família. Que Deus abençoe e seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Batista Monte Hermon. E eu lhe convido esta noite, vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor, vamos buscar a face do Senhor, vamos rogar ao nosso Senhor a graça dele sobre nós. Vamos pedir ao Senhor para que nos proteja, nos livre de todo mal. Oremos ao Senhor, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos louvar o Teu nome, queremos exaltar o nome que está acima de todos os nomes. O nome que é maravilhoso, o nome que é excelso, o nome que é glorioso. Rogamos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos proteger, que o Senhor venha nos sustentar, que o Senhor venha nos tomar pela Tua mão direita, que o Senhor venha derramar Tuas bênçãos sobre nós, que o Teu braço, Jesus, venha conduzir as nossas vidas, conduzir a nossa família, conduzir o nosso lar. Meu Deus, em nome de Jesus, guarda a nossa família, guarda o nosso lar, guarda-nos, Senhor, atrás da cruz de Cristo e nos cobre com o precioso sangue de Jesus. Nos cobre, ó Deus, com a Tua presença, nos envolve, Pai Santo, nos envolve com Tua vida, nos envolve com Teu amor, nos envolve, ó Altíssimo. Rogamos a Ti para que Tua mão poderosa esteja sobre nós, em tempos difíceis, em tempos de dificuldade, em tempo, meu Deus, de tanta turbulência, que a mão do Senhor esteja nos conduzindo hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu lhe convido neste momento a orarmos ao Senhor, a adorar ao Senhor, a cantar louvores ao Senhor. Vamos adorar a Deus, vamos adorar com música neste momento, vamos entoar cânticos ao Senhor, vamos salmodiar, vamos exaltar o nome do Senhor. Eu te convido neste momento, vamos adorar o Senhor. Amém? Esse
louvor abençoado. E dando continuidade à adoração ao Senhor, eu quero convidar você aí a estar entregando os dízimos e as ofertas ao Senhor. E antes, eu peço que você abra a Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Amém? Confie nesse Deus. E os números das contas bancárias aparecerão aqui na tela, pois vocês podem estar entregando através do depósito e também da transferência bancária. Ou, se você tiver alguma dificuldade em ir até a congregação, vocês podem estar ligando para o número que aparecerá aqui na tela, tá certo? Pois temos pessoas disponíveis em ir até a sua residência recolher o seu dízimo e as suas ofertas, tá bom? Que Deus vos abençoe e que nós continuemos em adoração. Amém? Tu és o princípio e o fim, Tu és o primeiro e o último, Tu és o alfa e o ômega, Tu és o grande eu sou. Tu és aquele que vive, esteve morto
poder ter a oportunidade de contribuir, ofertar e dizimar ao Senhor, contribuindo assim na sua obra. Não é isso? Então, vamos agradecer ao nosso Senhor. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de poder contribuir com os meus dízimos, com as ofertas, Senhor Deus. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti sempre, Senhor Deus. Abençoa cada pessoa que contribuiu nesse momento, Senhor Deus, e também para aquelas pessoas que não puderam contribuir, Pai. Porque nós sabemos que o vosso coração também, ó Pai, está voltado a Ti. Abençoa cada lar, cada família assim presente, nas suas ofertas, nos seus dízimos e nos seus lares, ó Pai. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? Quero aproveitar também para incentivá-los na campanha de doação de alimentos, material de higiene pessoal e limpeza. Nesse momento nós estamos passando por uma pandemia, muitas pessoas da igreja, membros da igreja, como também pessoas da nossa comunidade, estão passando por dificuldades. E estão precisando da nossa ajuda, da sua ajuda. Então, se for possível, contribua com algum material de limpeza, material de higiene pessoal ou algum alimento, para que essa bênção também possa chegar nesses lares. Amém? Se dirija lá para a igreja. Caso não tenha possibilidade de se dirigir para a igreja, entre em contato através do telefone, que alguns dos diáconos ou alguma pessoa que está responsável, dos irmãos responsáveis, se dirige até a sua casa e faz o recolhimento dessa sua doação em alimentos ou em material de limpeza ou em material de higiene pessoal. Amém? Também eu queria pedir a vocês que se inscrevam no canal da igreja, porque nós precisamos atingir, a igreja precisa atingir 1000 inscritos para que seja transmitido o culto ao vivo para todo o Brasil. Para isso, tem que bater a meta de 1000 inscritos, porque o YouTube ele só libera para que faça as transmissões ao vivo quando se tem 1000 inscritos. Então, a nossa igreja precisa da sua contribuição, se inscrevendo lá no canal, deixando seu like, seus comentários de honra ao Senhor. E divulguem também o link para todos os seus irmãos, seus amigos, para que eles também possam acompanhar e também oriente-o para que ele possa se inscrever também no canal. E também assim compartilhar. Amém? E que possamos atingir essa meta e que essa palavra do Senhor possa chegar aos corações de muitas pessoas ao longo do mundo que precisa conhecer o nosso Senhor Jesus. Amém? Eu queria também convidar vocês a participar agora, a ouvir a palavra do Senhor que vai ser ministrada nesse momento, para que vocês se encham da palavra, né? Do amor do nosso Senhor Jesus. Amém? Fique agora com a palavra do Senhor Jesus. Jesus abençoe a todos. Olá, queridos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus para todos. Quero aqui cumprimentar aos irmãos que nos assistem através deste culto online da Igreja Batista Monte Hermon, localizada no bairro de Mussurunga. Queridos, em mais esta oportunidade, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre um personagem que nos acompanha sempre e que está em todas as partes da Bíblia Sagrada. É um personagem bastante importante para ser estudado. Nós precisamos aprender muito acerca dele. Nada mais é do que o diabo. Você conhece o diabo? Parece uma pergunta estranha, não é verdade, irmãos? Mas nós precisamos entender como ele surge, como ele trabalha, quais são as suas intenções, o seu modo de trabalhar no meio da humanidade. Esquecer alguns folclores que nós possamos conhecer acerca do diabo. Então, essas informações são importantes
para que nós possamos nos proteger espiritualmente, guardar a nossa mente, o nosso coração das suas artimanhas, das suas ações e das suas violentas atitudes contra a humanidade. Precisamos entender que ele, como qualquer coisa no mundo, foi criado. E ele também foi criado por Deus. Então todas as coisas que estão sobre a face da terra, sobre os céus, a Bíblia diz que é criação de Deus. Vamos entender como é que ele surge lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 15 ao 17, diz assim: Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querumbi da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis, te pus para que te contemplem. Queridos, a obra maravilhosa de Deus, ela tem uma característica muito importante. É a autonomia. Os anjos e nós, seres humanos, temos um atributo que nos dá autonomia. E isso que é algo bastante intrigante, interessante e diferenciada na criação, pois nós e os anjos temos isso. Somos as únicas criaturas dotadas dessa capacidade de escolher, de raciocinar, de ter uma ação proativa, uma ação negativa, porque nós somos dotados desta capacidade. E os demônios não são diferentes, os anjos não são diferentes, e nós também não somos diferentes. A Bíblia diz que o Senhor criou um anjo de luz, e ele, por essa característica fundamental e importante que Deus colocou, ele se ensoberbeceu, ele se envaideceu, deixou o seu coração encher de vaidade e querer tomar o lugar de Deus. Isso fez com que ele fosse expulso da presença do Senhor e fosse colocado nos mais baixos níveis espirituais e terrenos. O seu nome, conhecido como Lúcifer, Satanás, o acusador, o tentador, vários adjetivos que o seu nome já o qualifica, só pelos seus adjetivos. Só que Satanás foi condenado e para ele não há mais salvação. Isso é algo certo, é algo decidido, não há mais recurso, interessante isso, não há mais a possibilidade de perdão, de melhora para ele. Em João 16, 8, 11, diz assim: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Estamos falando de Jesus Cristo. E aí ele fala as características por que esse mundo será convertido. E aí ele começa a exemplificar. Será convertido do pecado porque não creem em mim. Será convertido na justiça porque vou para o Pai e não me verei mais. E serão convertidos do juízo de Deus, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O príncipe deste mundo, sabemos, é o diabo, e ele já está julgado. Então, ele vive em nosso meio. É interessante notarmos que ele não está
ainda no inferno. Ele será lançado. Todo o enredo do Novo Testamento nos afirma que Satanás irá para o inferno com seus anjos, mas por enquanto ele está aqui no meio de nós. Ele é o príncipe desta terra. No mundo jaz o maligno. O anjo de luz foi caído para a terra. Essas informações sobre a criação do acusador também nós podemos encontrar no livro de Isaías, capítulo 14. Perceba que ele surgiu e foi condenado, e ele vive em perfeita, ou melhor, em trevas. Só que vem aí uma outra criação gloriosa de Deus, que é o homem. No livro de Gênesis, capítulo 2, 7, o homem, Deus, ou melhor dizendo, cria o homem, com uma característica de sermos semelhantes ao Senhor, uma característica de sermos parecidos com Deus Todo-Poderoso, por causa desta autonomia de raciocínio, de pensamento. E aí, a partir deste momento que Deus cria o homem, começa toda a intenção de Satanás para nos destruir. E a intenção dele, o objetivo dele, a ideia dele é destruir os homens, é destruir a humanidade. Não podemos esquecer que ele jaz, ele mora, ele habita na terra. E Satanás vem atuando na história da humanidade, sempre procurando destruir, mas as suas armas não são armas extremamente, como poderia dizer, não são armas que nos assustam, não são armas que possa se apresentar diretamente a nós. Não, ele é bastante delicado, bastante sutil e bastante inteligente. Em Gênesis 3:4, quando ele vai trabalhar com Eva, quando ele vai dialogar com Eva, ele já usa a sua artimanha para enganar Eva. A Bíblia diz que Deus disse àquele casal, homem e mulher, que não deveria comer da árvore que ficava no meio do jardim. De toda árvore comerás, exceto de toda árvore comerá, exceto. Deus deixa esse exceto muito bem claro. Quando Satanás, disfarçado de serpente, vai conversar com Eva, ele fala: não comerás de toda árvore do jardim? Perceba que ele usa as palavras de formas a trocar o seu sentido. Não comerás de toda a árvore do jardim? E Eva, naquele diálogo, é convencido, e a sua autonomia, o seu desejo de querer ser igual a Deus, porque Satanás informou isso a Eva, Eva, dotada dessa característica, desobedece. E nós sabemos toda a história. O mesmo aconteceu com Ananias, em Atos 5:3. Naquela época, as pessoas elas vendiam o seu patrimônio para ajudar a igreja. Era um momento difícil, onde a pobreza, a miséria. Então, a união dos irmãos era muito importante para manter a fé e para mantê-los vivos. Então, houve uma corrente de solidariedade entre os judeus e cada um vendia o que tinha para ajudar a comunidade. Diz assim em Atos 5:3: Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Ananias vendeu algo para ajudar a comunidade, só que ele mentiu. Ele falou que tinha vendido algo por 50, mas tinha vendido por 100. Reteve.
E não tinha necessidade disso. Ele poderia muito bem comentar isso com os apóstolos, comentar isso com Pedro, com a liderança, mas ele mentiu. E Pedro é revelado que Satanás tomou a mente de Ananias. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Ele foi dominado. Satanás também tem um diálogo com Jesus, diz assim em Mateus 4:3, então o tentador, aproximando-lhe, lhe disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Perceba que Satanás, o diabo, o acusador, ele usa a palavra de Deus para tentar enganar a Jesus. Perceba que ele trabalha de forma ardilosa e ele é um enganador por natureza. Então, queridos, perceba que na história da Bíblia ele se apresenta às pessoas, tenta convencer as pessoas, mas ele não se apresenta como um boneco folclórico de vermelho, de preto, com rabo, tridente, com olhos vermelhos, com a boca saindo fogo. Não existe este personagem com esta característica, ele não está descrito na Bíblia. Então o diabo, como nós conhecemos, um diabo folclórico, ele é uma invenção humana, ele é uma invenção da cultura terrena. Ele não é desta forma, ele não é assim. Ele é inteligente, ardiloso, sagaz e enganador. A Bíblia diz que ele se apresenta de forma sutil. No livro de Mateus, quando há esse diálogo, quando ele tenta enganar Jesus, Jesus o chama de diabolos. Diabolos nada mais é do que o termo acusador em grego. Então, quando Jesus se refere a ele, o chama de o acusador. Em Jó, quando Jó é tentado por Satanás, quando naquele episódio que o Senhor permite que Satanás toque na vida de Jó, o termo Satanás naquele livro significa adversário. O termo Ha-Satan em hebraico, ele significa adversário. Então perceba que a Bíblia traz qualidades, mas não traz uma caricatura como nós o conhecemos. Ele é um espírito que se apresenta como um anjo de luz, um espírito enganador, conhecido como adversário, acusador e tentador. A Bíblia não nos revela um boneco de chifre e de rabo. Não. A Bíblia não nos apresenta este personagem. E a sua função primordial é destruir a humanidade. Ele trabalha com isso. Essa é a sua intenção. Então não podemos nos esquecer de que esse folclore de que nós criamos acerca da sua caricatura não existe. Ele se reveste do bem. Em 2 Coríntios 11:4, Paulo nos fala que não é de se admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Quando Satanás quer influenciar a humanidade, ele vai sempre se disfarçar, ele vai sempre se transformar em algo muito bom. E é nisso aí que a humanidade se perde. Não podemos esquecer que Satanás foi criado lá atrás e ele testemunhou toda a criação humana, ele testemunhou todos os atos humanos, a história da humanidade, ele é conhecedor, então ele detém estratégias de inteligência, de raciocínio que o homem não detém. Ele é extremamente mais inteligente do que o homem, ele é extremamente sábio para a maldade, ele é conhecedor das nossas
intenções por conhecer aquilo que nós falamos e agimos. Interessante informar que ele não consegue sondar os nossos pensamentos, mas ele consegue enxergar os nossos atos e nossas palavras. E aí ele deduz algo e vai nos influenciar. Ele deduz pelo seu muito conhecimento na história da humanidade. Existe uma música muito interessante de Raul Seixas que fala um pouco da história deste personagem, ou pelo menos deduz que este personagem. Nós não temos como afirmar, mas ele traz uma semelhança muito grande com esse personagem que conhece a humanidade, que conhece a história da humanidade e que conhece os seus atos. A música de Raul Seixas diz assim: eu nasci há 10.000 anos atrás e não tenha nada neste mundo que eu não saiba demais. Quando nós analisamos esta música, o único personagem que nós podemos entender na música, o sujeito é oculto, não é apresentado, mas o único sujeito que nós possamos entender ali chama-se Diabolos, ou o acusador, porque ele conhece toda a história da humanidade. Então, conhecendo dessas informações, ele articula e engana a humanidade. Ele se reveste de anjo de luz e ele tem a capacidade de enganar em várias situações. Por exemplo, em Lucas, no livro de Lucas 9,42 diz assim: quando ia se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao seu pai. Ele tem a capacidade de colocar doença. Lá em Jó, no Antigo Testamento, a Bíblia diz que ele tocou em Jó, com a permissão de Deus, naturalmente. Então ele tem essa capacidade. É assim como ele pode colocar uma enfermidade, ele também pode tirar. E no momento que ele tira essa enfermidade, ele pode convencer aquela pessoa que esta vontade se deu a este ou aquele ente espiritual. Então você engana espiritualmente aquela pessoa. Você coloca na mente daquela pessoa que ela foi curada por causa desse ou daquele, e não por uma ação maligna. Também nós possamos entender que a mente humana ela é facilmente dominada por Satanás, pois essas pessoas desconhecem a palavra de Deus, então se deixam levar. Por isso a necessidade de conhecer a obra do Evangelho e a obra de Jesus Cristo. Hoje no Brasil nós temos um problema que é mundial, que é uma pandemia, uma enfermidade que tem tocado muitas nações, muitas pessoas têm falecido por causa de uma pandemia chamada Covid-19. E aí os governos fazem investimentos na área da saúde para fazer hospitais, para comprar aparelhos de UTI, e nós temos outras pessoas que se utiliza dessa situação para roubar. Uma pessoa que desvia recursos públicos para que outras pessoas morram, algo que é totalmente notório dentro de uma sociedade. As pessoas estão falecendo uma após outras, e alguns homens públicos e alguns empresários se aproveitam disso para roubar e para adquirir para si valores. Isso é o quê? Essas pessoas estão sendo dominadas por um espírito solidário ou elas estão sendo dominadas por um espírito maligno? Quem as convenceu? Quem as usa para ter uma atitude tão desumana e tão escabrosa? Senão nada mais é do que a ação de Satanás, do diabo, do acusador e do tentador na vida dessas pessoas, na vida desses seres humanos que têm atitudes tão pequenas
e horríveis como essa. Então, o espírito maligno, ele habita na terra e nos acusa a todo o momento. Mas nós podemos nos livrar dele, naturalmente. Para isso que Jesus veio ao mundo, para nos livrar de todo o mal. Como vencer o diabo? A Bíblia nos revela que em Efésios 6:11, uma proteção, uma estrutura de proteção que o Senhor nos dá. Efésios 6:11 fala sobre a armadura espiritual. Essa armadura é uma proteção que o Senhor nos colocou, que nós possamos utilizá-las para vencer todo mal. A verdade, a justiça, viver o evangelho da paz, ter fé em Jesus Cristo e viver da palavra. Sim, viver da palavra. Todas as nossas ações, pensamentos e atitudes devem ser baseadas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no evangelho que foi nos revelado através de seu Filho Jesus Cristo. Em 2 Tessalonicenses 3:3 diz assim: todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Em 1 João 5:18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então nós, seres humanos, precisamos nos proteger do maligno, do diabolos, do Ra-Satã, do tentador, através de Jesus Cristo. Não se esqueça, nós não temos condições de vencê-lo. Isso é impossível ao homem. Não há possibilidade do homem vencer a Satanás. Isso está descartado. Nós precisamos de Jesus Cristo. E para finalizar, queridos, eu queria deixar aqui Romanos 8:38, que Paulo diz assim: porque eu estou bem certo de que a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Perceba que absolutamente nada pode nos atacar, nada pode nos ferir quando nós estamos em Jesus Cristo. Daí a necessidade de conhecermos a Jesus Cristo, de aceitarmos o seu poder sobre as nossas vidas e aceitar o evangelho da paz, de sermos convertidos e convencidos pelo seu grande amor, pois só assim iremos nos livrar das garras de Satanás. Ele é maligno e tentador, ele irá nos tentar sempre, sempre, sempre. Então, queridos amados irmãos, que nós possamos conhecer este personagem sombrio, mas ao mesmo tempo frágil diante de Deus, forte diante de nós, mas extremamente frágil diante de Deus. Que nós possamos aceitar o evangelho da paz e sermos transformados pelo poder da cruz, pelo poder da salvação. Amém, queridos? Eu quero aqui abençoá-los em nome de Jesus, abençoar a sua casa, a sua família, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e fazer uma oração por você e pela sua família. Amém, queridos? Oremos. Santo Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, te bendizer pela tua palavra, pela tua proteção, pela revelação que o Senhor trouxe à humanidade e chegou, Deus, até nós. Ó Deus, guarda as nossas famílias, guarda as nossas vidas do tentador, do acusador, do adversário, que nós possamos ser libertos pelo sangue de Jesus, que a cruz do Calvário venha nos proteger. Ó Deus, nós clamamos a tua graça e a tua proteção em nome do Senhor Jesus, que deu a sua vida por nós e ele nos guarda e nos livra de todo mal. Que nós possamos conhecer as atitudes de Satanás, as atitudes do tentador, que nós possamos nos agarrar em Cristo Jesus e sermos livres do pecado e da maldição em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Obrigado mais uma vez pela sua audiência aqui no canal da Igreja Batista Monte Hermon. Deus abençoe.
Até a próxima. Olá, bem-vindo! Confira nossa programação. Cultos online. Domingo, 18 horas. Terça-feira, às 19h30. Sexta-feira, às 19h30. Estudo Bíblico, domingo, 9 horas. Ceia do Senhor online. Conecte-se com Deus. Doe alimentos não perecíveis e produtos de higiene. Reúna toda a família e compartilhe com amigos. Sintonize com a rádio IBM-HM. Toda terça-feira, das 17 horas às 18. Acesse o site radiocreativa10.com. Sempre com uma programação para abençoar sua vida. Em breve estaremos juntos. Enquanto isso, siga-nos em nossas redes sociais. No Facebook, Instagram e YouTube. Inscreva-se em nosso canal. Deixe seu like. Ative o sininho para receber notificações. Até mais. Volte já.